O quê? Fazer o pra cima. Tem sim, ali. Boa noite. Confira os destaques do Leme Notícias. Balcão do Sebrae está de volta a Leme com o atendimento quinzenal. Palestra sobre o novo Refis pretende esclarecer dúvidas dos contribuintes. Senado aprova um novo projeto de cobrança do ISS. Funcionários federais continuam em greve que já atinge 21 estados. Confira os últimos acontecimentos dos Jogos Regionais de Araras com Fábio Leme. Quinta-feira, 10 de julho, o Leme Notícias volta já com estas e outras notícias. Não saia daí. O escritório de advocacia Daniel Rodrigues e Associados de Pirassununga vai promover um curso sobre o novo Refis, um programa de parcelamento federal que está previsto na Lei 10.684/03. A nossa equipe de reportagem conversou hoje com o palestrante e tem mais detalhes. Sobre o novo Refis vai possibilitar o esclarecimento das características e das principais regras deste programa. Nós conversamos agora com o palestrante Dr. Paulo Proença. Doutor, o que é esse novo Refis? O novo Refis é um programa do governo federal que é de recuperação fiscal, envolvendo todos os débitos administrados pela Receita Federal, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e do INSS. Esse programa, na verdade, é dito como novo Refis, mas na verdade a lei não traz esse nome. Essa referência é feita porque são praticamente quase as mesmas regras do governo do Fernando Henrique, em que foi um programa chamado Refis, Programa de Recuperação Fiscal. Existem algumas diferenças, as quais estaremos abordando nesse nosso curso a ser realizado em Pirassununga, no dia 16. Qual o objetivo desse curso? O objetivo é exatamente esse, é mostrar primeiramente as diferenças desse novo programa, bem como mostrar o aspecto jurídico envolvendo as decisões no sentido de fazer a opção. O que nós iremos observar é que a opção ela não envolve só um parcelamento, um mero parcelamento, mas sim existem conotações jurídicas no sentido de confissão de dívida, renúncia de direitos, ações, seja e defesas administrativas, envolvendo débitos que serão abordados, poderão ser ingressados nesse novo programa. Qual vai ser a programação? Bom, a programação está para o dia 16 de julho, às 19h30, no Colégio Objetivo de Pirassununga. Sem prejuízo, naturalmente, podemos trazer para a região também esse curso. Só é importante lembrar que o prazo limite para ingresso é dia 31 de julho. Um prazo exíguo devido à norma assim previu, e as regulamentações foram feitas apenas no final de junho. Então é muito em cima, mas nada impede que possamos estudar para trazer para a região também esse curso. Quem é que pode participar? Esse curso é voltado, direcionado aos empresários de modo geral, sem prejuízo da participação também de pessoas físicas, que o programa ele aborda débitos também das pessoas físicas. Nós temos um carinho especial pela categoria dos contabilistas, dos contadores, que são aqueles que poderão realmente avaliar o aspecto passivo tributário das empresas. É voltado aos administradores, advogados, no modo geral. Qual o preço? Esse, na verdade, ele seria um curso, ele é de fato um curso gratuito, só temos uma taxa relativa ao material apostilado, que iremos dar um certificado, bem como uma matéria envolvendo toda a legislação, que não só é uma lei, é a Lei 10.684, bem como uma portaria conjunta da Receita Federal, uma instrução normativa do INSS e uma resolução do comitê do antigo Refis. Então, nesse material, é mais o custo do material que fará condição para a participação do curso. Existe algum telefone para contato? O nosso telefone é 19, né? 5631-4301. Perdão, é porque eu estou mais na região de São Carlos, né? Mas estamos fazendo trabalho também na região agora de Pirassununga. E essa é a nossa sede do escritório no que somos associados, Daniel Rodrigues, Advogados Associados. Obrigada, doutor.
Mariana Facioli para o Leme Notícias. Boa noite, Ney. Boa noite, Bispo. Está aí uma oportunidade, né, para os contadores, os contabilistas, enfim, entrarem de cabeça nesse novo projeto aí de refinanciamento fiscal, que é importante principalmente para os contabilistas que cuidam das empresas, né? Isso daí não só é importante, como é essencial. Na medida que as empresas não estão conseguindo saldar seus compromissos com os tributos federais, pela segunda vez está sendo dada uma chance para financiar isso daí, parece que até em 180 vezes. E o prazo é até o final do mês, né? Então é necessário que se preparem realmente, né? É lógico, eu acho que todos devem, pelo menos, fazer o possível e o impossível para participar disso daí e parcelar seus débitos junto com a Receita Federal. O caminhoneiro Manuel Borges de Santana parou com seu caminhão Scania esta madrugada para dormir no alto posto Atalaia, aqui em Leme. Quando acordou hoje de manhã para seguir viagem, notou que haviam furtado quase todo o óleo diesel do tanque de seu caminhão. Acidente em ontem de manhã na via Anhanguera, no quilômetro 192, próximo ao Morro do Cristo. O caminhoneiro Adalto Aparecido Lopes trafegava com o seu Mercedes-Benz quando de repente deparou com um veículo Escort praticamente parado sobre a pista. A condutora do carro, Ágata Fernanda de Souza, de Santo André, diz que engatou a marcha errada e perdeu toda a velocidade. Houve colisão traseira, sendo que a motorista e suas duas filhas sofreram ferimentos leves. O mecânico José Fernando Penazzi, 43 anos, transitava com seu veículo pela Avenida Visconde de Nova Granada e, ao diminuir a velocidade, foi surpreendido por dois elementos, um deles portando um revólver. Mediante ameaça, eles levaram R$ 70 em dinheiro e também a chave do veículo. Os artistas negociaram com o governo e conseguiram tirar do projeto do ISS, aprovado hoje no Senado, a tributação sobre o direito autoral e o uso de imagem. Segundo o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, a produção artística é um trabalho intelectual que não pode ser taxado como prestação de serviço. O projeto, que foi aprovado por unanimidade, amplia a base de arrecadação do imposto, que é arrecadado pelos municípios. Os prefeitos consideram de grande importância o projeto, porque a arrecadação anual aumentará. Na prática, o projeto estende a cobrança para setores que antes não recolhiam o imposto, como consultorias de empresas, empresas de informática, serviços bancários e outros. Está aí mais uma camada do comércio e da indústria no sentido de contribuir com o ISS. Isso beneficia as prefeituras, né, Ney? Mas beneficia todo mundo. Sabe o que eu não acredito? Estão falando numa reforma tributária aí. E você acha que vão fazer uma reforma tributária para baixar os impostos? Para diminuir a carga de impostos? Eu não acredito nisso. Eu nunca vi um cidadão que ganha R$2.000 por mês chegar na empresa e falar, eu sei que a crise está dura e tal, eu vou pedir demissão e você me recontrata com R$1.000 por mês. Isso não existe. Que a gente saiba, não. Agora, num governo que gasta mais do que arrecada, você acha que vai cortar? É lógico, isso vai pipocar de tudo quanto é lado, eles vão tentar. Tomara que eles passem a cobrar. Mas você não acha também um tanto quanto injusto essa cobrança do ISS afetar diretamente alguns segmentos da sociedade e outros não, como é o caso que nós vimos aí? Eu acho. Mas o que eles estão fazendo? Estão ampliando, não é? Estão abrindo. Esse povo é louco para gastar, e é louco para arrecadar mais. E vai ser assim eternamente, não adianta. Já devia ser assim no tempo de Dom Pedro, entende? O Dom João, os Cumbau A4 aí, já era assim. E não é esse bandinho que está aí que vai, e os que já passaram por lá também. Quando eu falo dos que estão aí, porque eu nunca vi governo diferente lá em cima. Na hora de ferrar seu bolso, são todos iguais. Não tem ninguém diferente. Você não vê nada que beneficie o povo, você não vê nada que beneficie empresa, comércio. Você só vê besteira. E como é um povo que gosta de besteira, para mim esse governo que está aí, o que saiu, o que vai entrar, o futuro, são todos farinha do mesmo saco, entendeu?
não consegue meter o pé no freio do gasto, mas da arrecadação são... Olha, o Schumacher perde longe por isso. No próximo bloco você confere, ministro sugere a redução de impostos para vender mais automóveis. Não saia daí, nós voltamos a seguir. O ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, disse nesta quarta-feira que uma medida ainda em estudo pelo governo é a redução do IPI e do IPVA para permitir a venda de carros populares que estão parados nos pátios das montadoras. Os sindicalistas do setor automotivo propuseram que o governo reduza o IPI e que os estados abram mão do pagamento do primeiro IPVA do carro para reaquecer as vendas. Mas como depende dos governadores, essa proposta ainda está em estudo. Eu não entendo essa questão aí, a gente vê e sabe do pátio das montadoras repleto de automóveis populares, que entre aspas não é popular coisíssima nenhuma em função do preço. Mas num país que não tem emprego, facilitar a venda de veículos para quem? Não é verdade? E temporariamente, né? Sabe que o lobby da indústria automobilística é monstruoso. Agora, esse bando que está estudando isso aqui, será que foi visitar pátio de cerâmicas, pátio de indústrias em geral, aí, de móveis, Será que foram? Por quê? Quer desovar essa produção da indústria automobilística? Porque a indústria automobilística não vai baixar nada. Vai baixar só o preço, o governo é que vai tirar a parte dele. A parte dele. Isso se os governadores aceitarem essa proposta do primeiro IPVA. Certo. Né? Mas acontece, eu acho que quando você toma uma medida dessa, num turbilhão aí de desemprego, você devia, pelo menos, dar uma passada por outros tipos de indústria, para ver se os pátios estão cheios ou não. Mas hoje em dia é fácil, né? Porque no trajeto desses que ficam sentados nos gabinetes, nos helicópteros para lá e para cá, o que você mais vê lá embaixo são os pátios das montadoras repletos de carro. Agora, os outros setores do comércio e da indústria não dá para você ver porque estão embaixo de barracão. Mas o pátio está ao ar livre para todo mundo ver. Mas tem dois pátios, tem um do lobby também. Porque as maiores raposas de palácio de governo é o pessoal dessas grandes montadoras aí. Esse pessoal tem gente 24 horas por dia lá dentro, fazendo lobby. Quer dizer, eles acertam a situação deles ou pleiteando empréstimo do governo do BNDES via pedido do governo federal, ou de um jeito ou de outro, eles estão sempre lá. Agora, a grande maioria que dá emprego para a maioria mesmo grande brasileira, esses coitados não tem lobby. E muito menos não tem lobista lá em cima. Mas esses monstros aí tem, é que nem banco. Banco mora dentro do Palácio do Planalto. Financia campanha de presidente da República, de senadores famosos, não sei o quê. Essa curriola aí, você pode ver, está sempre reeleito aí. E nunca falta dinheiro para a campanha. Agora, será que a indústria automobilística é a responsável? Eu queria que pegasse, que fosse um inferno a indústria automobilística perante as milhões de outros que existem no país. Certo? Porque são essas outras que garantem emprego do povo brasileiro. A indústria automobilística está tão automatizada que nem significa muito no parque industrial brasileiro em termos de criação de emprego. Quando ela começou no Brasil, a Volkswagen do Brasil empregava 30 mil, você lembra desses números aí? E hoje bem reduzido, né? Hoje não sei se emprega 10, hein? Até contando os indiretos. Porque é robô que pinta, é robô que aperta parafuso, é robô que solda. É robô. É robô e rouba também.
Terminou ontem o seminário sobre doação voluntária de sangue organizado pela Anvisa e Organização Mundial de Saúde. O encontro teve como principal objetivo capacitar técnicos para recrutar doadores, pois até o final do ano a meta do Ministério da Saúde é que 2% da população brasileira se torne doadora de sangue. Ontem, o seminário entre a Anvisa e a Organização Mundial da Saúde, onde visa capacitar técnicos para recrutar doadores de sangue. O objetivo também da campanha e do seminário é promover campanhas conscientizando os doadores de sangue. Em Leme, ainda não existe um centro especializado nesse ramo, mas uma equipe de Campinas vem mensalmente aqui em Leme para executar esse tipo de trabalho. E é realizado agora no Clube da Terceira Idade. Muitas das vezes, a população lemense doadora tem que se dirigir às cidades vizinhas, como Araras, Limeira e Piracicaba, dificultando assim esse trabalho. Ricardo Missão para o Leme Notícias. 2% da população brasileira doadores de sangue, segundo essa possibilidade que o governo aí, no caso da Anvisa e a Organização Mundial de Saúde. É muita gente, porque todo mundo é braço curto, né? Só lembra do sangue quando está lá precisando dele. Olha, eu vou falar um negócio pra você. Eu nunca tive o hábito de doar sangue. Eu vou fazer parte deles. Eu vou começar a praticar esse ato aí. Porque deve ser terrível, né? Deve ser terrível você morrer por falta de sangue. E do jeito que eu percebo as coisas por aí, falta sangue. Falta sangue. Esse a que se referiu o repórter Ricardo Missão é com relação ao Hemocentro da Unicamp, que normalmente, não só Leme, mas visita muitas cidades do interior de São Paulo, porque a Unicamp atende o interior inteiro, o país inteiro. Nós vamos falar apenas no nosso estado aqui. Então, a única paga que ela tem em troca é justamente que a cidade, né, dê um pouco de sangue no sentido de aliviar um pouco o estoque deles lá. Na verdade não custa nada. Se o cidadão que pratica um ato desse, eu acho que eu nunca fiz, quero frisar bem, eu vou fazer. É falta de costume e de conscientização também. Mas eu acho que alivia um pouco a consciência do cidadão que faz esse tipo de doação. Porque não vai tirar nenhum pedaço dele, não vai arrebentar com ele, e muito pelo contrário, ele vai salvar alguém que numa cirurgia, às vezes até simples, tem um sangramento muito grande e precisa do sangue. A correria é grande e não acha. As primeiras 20 mulheres que irão integrar a Força Aérea Brasileira como pilotos de avião receberam hoje, quinta-feira, o espadim da corporação em Pirassununga. Elas fazem parte de um esquadrão formado por 210 cadetes e passaram por 6 meses de preparação. A previsão é que elas se formem em um prazo de 3 anos. Elas foram selecionadas no ano passado entre 3.000 candidatas de todo o país. E a pergunta que se faz é a seguinte: você voaria com uma mulher no comando da aeronave? Perfeitamente. Eu acho até que... Olha, tem uns negócios que a gente escuta por aí que as mulheres guiam um automóvel muito mal. Eu discordo. Elas são mais cuidadosas, mais atenciosas. Porque elas não cometem aquelas palhaçadas que certos ordinários cometem pelas ruas, então elas são ruins de volante. Na minha casa, nem minha mulher, nem minha filha nunca bateram um carro. Certo? Todas as minhas amigas, e você também deve perceber isso daí, não são de detonar carro. Seguir um pouquinho com mais cuidado. Agora, aquele que critica, vai lá, bobão, vai entrar dentro de um tucano daquele lá e vai pilotar um trem daquele para você ver que você já se borra todo na cadeira de trás, lá de medo. Eu acho. Eu só não que eu não vi uma coisa aqui. Quem entregou esses espadinhos? Na solenidade hoje pela manhã, na Academia da Força Aérea. Mas tinha que ter o presidente da República lá? Não, o presidente está em Portugal. E normalmente é o comandante Não, normalmente, da academia ou o ministro. Desde que eu conheço a academia, o ministro da Aeronáutica. É o presidente da República que vem entregar esse espadinho. Mas você vai prestigiar as mulheres assim? Você vai ver daqui. O cão do Sebrae volta a Leme depois de sua desativação em 97. Fique ligado, até já.
O balcão avançado do Sebrae está de volta a Leme, depois de ter sido desativado em 97. O balcão é uma iniciativa para colocar o Sebrae mais próximo das cidades que não possuem um escritório do órgão. O objetivo do Sebrae é oferecer assessoria na abertura de empresas, linhas de crédito, consultoria e etc. O atendimento é gratuito e estará disponível em Leme quinzenalmente, todas as terças-feiras, nos próximos dias 15 e 29 de julho. O balcão Sebrae já vai estar à disposição dos interessados nas dependências da ACIL. Eu não entendi até hoje por que houve a desativação. Segundo comentários, não houve interesse das pessoas em consultar o Sebrae. Você que é do ramo da indústria aí, pode dar uma opinião mais abalizada, né? Acho que é falta de interesse de ambas as partes, viu? Não é só do empresário, não. O Sebrae é um órgão mantido pelas próprias empresas, né? Eu acho que ele tinha por obrigação de começar a visitar a empresa. Começar a fazer um apanhado e ver quem está precisando. Não adianta ficar lá na ACIL esperando alguém ir lá. Pô, não pode também dar uma corridinha. Pensa uma indústria aqui, outra ali, outra lá, para sentir quais são os problemas e depois vir de uma maneira mais bem afiada para resolver as questões aí da nossa cidade. Bom, enquanto isso não ocorre, está aí o Sebrae quinzenalmente na cidade. Quem tiver alguma dúvida, algum projeto em mente, né? É importante consultá-los. É muito útil consultar o Sebrae. Eu acho que todos devem ir, mas também eu acho que o Sebrae deve vir de encontro. Ele é pago por nós para isso. Uma frente fria ainda avança por São Paulo e suas instabilidades deixam o tempo chuvoso na maior parte do estado. Nas outras áreas da região sudeste, sol e nebulosidade variável. Confira aí como vai ficar o dia amanhã em Leme. A sexta-feira vai ficar nublada e com chuvas. Pode ocorrer abertura de sol durante o dia. O índice pluviométrico estimado fica em 2 milímetros. A probabilidade de chuva é de 70%. E a temperatura pode variar entre a mínima de 14 e a máxima de 22 graus. Os servidores dos Ministérios do Planejamento e da Saúde decidiram em assembleia hoje aderir à greve da categoria. Eles se juntam aos funcionários do IBAMA, da Fundação Nacional de Saúde e da Biblioteca Nacional, que estão parados desde o começo da semana. Segundo os organizadores do movimento, 21 estados aderiram à greve, representando cerca de 200 mil servidores públicos. De acordo com os organizadores, a greve continuará por tempo indeterminado e com mais adesões, porque até agora não houve qualquer comunicado oficial por parte do governo abrindo a possibilidade de discutir pontos da reforma da Previdência. Vai pegar essa greve aí, né? Acho que talvez pegue mesmo. E é um governo entendidíssimo de greve, né? Eles conhecem bem, né? Provocaram milhões de greves durante o... Também seja muito justo que engulam umas partes dela também, não é? E vai ter mesmo, porque... Sei lá, não é assim também que se reforma as coisas... Dizem que gostam tanto de ouvir, né? Diziam que o PSDB, o Fernando Henrique, não detestava ouvir os outros. Mas aí ninguém escuta ninguém também. Vai pegar. E vamos saber agora como está a participação de Leme nos Jogos Regionais de Araras. Fábio Leme, boa noite. Boa noite, Bispo. Como é que nós estamos lá em Araras? A Leme está com uma apresentação assim bem simples. O esporte de Leme não teve alguns destaques. Temos uma medalha de ouro. Que é a do Biribol. A do Biribol, há de se relatar também. E temos a natação, que teve alguns resultados até que positivos. O tênis de mesa livre e o tênis de mesa masculino também, sub-21, também teve um destaque. Mas, na verdade, Leme hoje está com a 17ª posição, com uma medalha de ouro.
Isso em comparação a outros jogos é uma posição razoável, é boa, é péssima, é pior, é melhor? Não está bem aquela posição que a gente estava esperando, porque o tênis era uma das posições que poderiam dar medalha para a cidade de Leme. O futebol feminino também estava com esperança de chegar. E até mesmo de se acreditar que o futebol de salão também viria com algumas chances de chegar a essa medalha. Mas, na verdade, as equipes também de quadros, equipes coletivas também não deram aquele resultado que Leme estava esperando, que a cidade de Leme. Um dos principais também foi o voleibol feminino, que não chegou muito bem até a passar para a segunda fase, não conquistou isso. Nós já tivemos alguns desclassificados, já vieram embora ou não? Já temos o voleibol masculino e feminino, já temos a malha, a bocha, o futsal, o atletismo, a natação. Já vieram embora, todo mundo? Já vieram. Inclusive, a natação, há de se destacar que a jovem garota Luísa Quaglia, ela conquistou algumas posições expressivas, visto que ela é uma garota de 10 anos, 12 anos. Então, ela conseguiu um 7º lugar no peito, conseguiu um 10º lugar no 200 metros peito, conseguiu um 16º nos 100 metros e 20º nos 50 metros. E competindo com atletas de alto nível, que cidades como Americana, cidades como Campinas, elas têm um alto nível nessa natação. E o que nós temos lá para a continuidade dos jogos? Para a continuidade dos jogos, agora eu acredito que só temos a cumprir tabela, na verdade. Certo? Hoje jogou a tênis de mesa livre, disputando o 3º e 4º lugar. E também jogou o tênis de mesa sub-21, disputando o 5º e 6º lugar. As demais competições não chegaram para essa fase. Porque agora hoje, quinta-feira, terminou a segunda fase. Agora, sexta e sábado, só jogam as equipes que se classificaram até o 8º lugar. E o encerramento é no domingo? O encerramento é no domingo. Mas eu acho que para alguma equipe nossa, eu acho que só mesmo tem jogos. O tênis também, que seria uma equipe que poderia ir para frente, também já voltou embora. Tênis de campo já voltou. E eu acho que também deve se levar em conta o seguinte, que houve muito contestado a medalha de ouro de Leme com a equipe de biribol, que na verdade é uma equipe de Fernandópolis. Mas essa opção, os jogos regionais abrem. E todas as outras equipes... A nossa equipe de biribol, ela é de Fernandópolis. Ela é de Fernandópolis, já é o segundo ano, e é o segundo ano que eles pegam medalha de ouro. E a equipe de Araras que jogou a final, que ficou com a medalha de prata, inclusive eles soltaram algumas matérias na internet que eu andei acompanhando, que eles colocaram genuinamente de Araras, certo? Só que eu acho que também há de se destacar que a equipe de Araras de voleibol, que disputou os jogos regionais... Não é de Araras também. Tem 3 atletas de Leme. Ah, de Leme? Tem 3 atletas de Leme. E foi bem 3 lá? 3 garotos de Leme. E foi bem o voleibol? Classificaram para a segunda fase, mas chegou no final, pegaram Campinas, que é... Mas é isso aí a que se referiu o nosso secretário de esportes, na segunda-feira que aqui esteve, que infelizmente se descaracterizou um pouco essa questão, que as equipes estão contratando profissionais, praticamente profissionais, não seria bem esse o termo, mas... pessoas que vêm, disputam os jogos e vão embora, quer dizer, não fazem parte, não moram na cidade, não vivem o dia a dia. Exatamente. Então, Araras também não tem nada que se meter se o atleta é de Leme ou de Fernandópolis. Isso é muito comum, né, em todas as cidades. Você já pensou se todos os atletas do Santos Futebol Clube tivessem que ser de Santos? Mas nessa questão de jogos regionais, se prima pelo amadorismo, o que se entende é o seguinte, o futebol de Leme é único e exclusivo de Leme, com pessoas daqui, com jogadores daqui, que vai jogar com o futebol de Araras, que também é de lá, o de Campinas, que também é de lá. Mas o que acontece nos jogos regionais, o Fábio está aqui para dizer, existe uma contratação de profissionais. E eles também fazem. Todo mundo faz. O regulamento abre essa possibilidade. Essa possibilidade, exatamente, bem colocado. E também a gente tem que destacar que o 6º lugar de Araras, com todas essas medalhas que também é um marco, porque Araras também não conquista essa posição.
Como é que está? Vamos aí ao quadro de medalhas. No aí, quadro de que nós medalha, em estamos primeiro na hora. lugar, a Americana está com 43 de ouro, 37 de prata e 23 de bronze. Em segundo lugar, Paulínia, com 37 de ouro, 32 de prata e 31 de bronze. Em terceiro lugar está Campinas, com 35 de ouro, 28 de pratas e 29 de bronze. Em quarto lugar, Indaiatuba, com 11 de ouro, 17 de prata e 18 de bronze. Em quinto lugar, Valinhos, com 8 de ouro, 11 de prata e 2 de bronze. E Leme, 17º. E Leme, 17º, com uma medalha de ouro. E Apenas uma de ouro? apenas uma de ouro e algumas outras classificações mais destacadas. Muito bem. Amanhã, os novos resultados, nós estamos aqui para divulgá-los. Amanhã a gente vai ter esses resultados aqui do tênis de mesa. São jogos de hoje à tarde. De hoje né? à tarde. E as outras colocações das equipes coletivas de Leme. Muito bem. Obrigado, Fábio. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Ney. Boa noite. E o Leme Notícias fica por aqui daqui a pouco, o Esporte Show. Boa noite e até amanhã. Boa noite. Daqui a pouco você vai acompanhar no Leme Notícias o dia a dia de sua cidade. Confira os destaques. Polícia prende em Itu o maior carregamento de maconha do estado. Assessores de Silvio Santos desmentem a venda do SBT. Meteorologia prevê geada para este fim de semana. As opções para se divertir no final de semana você vai conferir na Agenda Cultural. Governo assina acordo para combater uso de drogas. Sexta-feira, 11 de julho, o Leme Notícias faz uma pequena pausa e volta em seguida. Não saia daí. Vamos lá? O Senado aprovou esta semana o projeto que estende a cobrança do ISS para todos os serviços e que agora segue para a sanção do presidente Lula. O ISS, o imposto para todos os serviços, foi aprovado no Senado e agora segue para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para sancionar o projeto. Agora nós conversamos com o secretário da Fazenda aqui de Leme, Hernani Arraes, que nos fala sobre esse assunto. Senhor Hernani, essa arrecadação agora no ISS cobrando para todos, vai ser bom para o município? Olha, eu creio que eu não conheço o texto todo ainda da lei, porque houve algumas modificações, mas no geral nós já vimos que para o município vai ser ruim. Por quê? Porque, na verdade, aquilo que era tudo nosso, nós vamos ter que dividir com os vizinhos, compreendeu? E a taxação hoje, nosso imposto hoje é de 5%. Ele vai ser todo ele regulamentado para o país todo, embora a tabela do governo seja maior um pouco, tem alguns serviços que não eram cobrados, vão ser cobrados. Infelizmente, esses serviços que vão ser majorados ou por hora vão ser cobrados, eles não vão cobrir o nosso prejuízo que nós vamos ter. O nosso maior arrecadador hoje de ISS é o pedágio. E nós vamos ter que dividir com os vizinhos aquilo que é só nosso hoje. Em relação à alíquota, por ser 5%, existe alguma possibilidade de estar diminuindo essa alíquota, como no mínimo para 2%, entre 2% a 5% aqui para Leme? Veja bem, nós vamos ter que fazer um estudo no sentido de regularizar ou equilibrar a nossa receita. Eu não poderia, no momento, dizer quanto seria, mas fatalmente nós vamos perder, porque hoje nós não temos guerra fiscal, nós, Leme,
já cobramos 5%, né? Enquanto os outros por aí cobram menos. Então a guerra fiscal é feita exatamente no sentido de que vai aquele prestador de serviço aonde se cobra menos. Então eu acho que vai haver uma diminuição na receita e isso vai ocasionar um estudo da nossa parte daquilo que deverá compensar essa perda. Além dos serviços que já é cobrado ISS, os que vão ser cobrados, os novos serviços agora que vai ser cobrado pelo tributo, o senhor acha que isso não vai alterar em nada por estar se perdendo por causa do que o senhor falou do pedágio? Eu acho que sim, porque são os serviços que estão sendo aumentados na lista, são poucos aqueles que existem em Leme. Entendeu? Leme é uma cidade muito pequena ainda. Eu quero crer que isso haverá uma compensação nas cidades grandes, nas cidades onde os prestadores de serviços são bastante. Em Leme ainda é muito fraco esse sistema. Tá ok, muito obrigado, senhor Hernani. Aí, para você que recolhe o ISS, aí vai alguns outros serviços que vão ser cobrados pelo novo tributo. Serviços como compensação de cheques, emissão de cartões bancários magnéticos, ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais, serviços de informática, inclusive provedores, consultoria econômica e financeira, desfiles de blocos carnavalescos, trios elétricos e barbearias, cabeleireiros, manicures e esteticistas. Esses serviços serão cobrados a partir de janeiro de 2004, após a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Boa noite, Paulo. Boa noite. É realmente isso aí? As prefeituras vão perder dinheiro com essa questão? Eu entendo que sim, eu estou de acordo com o secretário Hernani Arraes, que não está vendo com bons olhos a cobrança do ISS, principalmente aqui em Leme. Não se adapta a Leme nas cidades do porte de Leme, do interior. Isso aqui seria mais uma tomada de medida do governo federal, estendendo a toda a nação, procurando, digamos, punir, eu entendo que seja uma punição ao povo com maior tributação. Por quê? Desde que o barbeiro vá pagar o manicure, o salão de artes marciais, ginástica, blocos carnavalescos e tal. É lógico que esses impostos serão repassados aos usuários e ao povo. Então eu entendo que vem sobrecarregar a população, cada vez mais, com mais impostos e mais impostos. Assalto à mão armada no supermercado Fialho da Avenida Hermínio Mento na tarde de ontem. Antônio Fialho de Brito estava no caixa do estabelecimento quando foi abordado por 3 indivíduos, sendo que um estava armado com um revólver. Sob ameaça, os ladrões levaram R$50 em dinheiro e vários pacotes de cigarros. O Detran divulgou lista com os nomes de 25 mil motoristas do estado de São Paulo que podem perder a carteira de habilitação por infrações cometidas no trânsito. Os motoristas indicados ultrapassaram os 20 pontos no ano passado e terão a carteira recolhida se não explicarem os motivos da infração. Pela internet, a lista pode ser consultada no site www.detran.sp.gov.br. Mais 25 mil. Se for assim, hein? Daqui a pouco... Ninguém mais pode sair mais na rua. Entendo o seguinte, que essa medida do Detran está certa, porque assim procedendo, vai eliminar os maus motoristas. Os maus motoristas que não poderiam ser motoristas habilitados. Acontece que em Leme aqui é um exemplo, nós não podemos sair mais de automóvel na rua, nós temos que sair a pé. Porque o perigo aqui ronda os nossos automóveis, os pedestres. Então eu entendo que essa medida do Detran foi certa. Assim elimina das ruas os maus motoristas. Homens das polícias federal, civil e militar apreenderam na tarde de ontem mais de 5 toneladas de maconha em um depósito em Itu, no interior de São Paulo. A apreensão é a maior do ano no estado. 5 pessoas foram surpreendidas no local, mas 2 conseguiram fugir.
Foram presos o paraguaio Emílio Espinosa Alvarenga, de 34 anos, e os brasileiros Anderson Costa de Oliveira, de 26, e Francisco Correia Romão, de 25. Segundo a Polícia Federal, a droga, que estava escondida entre papel picado, vinha do Paraguai e seria distribuída na capital paulista, no interior do estado e também no Rio de Janeiro. No próximo bloco você confere: governo federal lança programa para acabar com o consumo de drogas nas escolas. Nós voltamos já já, não saia daí. A imprensa, de um modo geral, noticiou esta semana que o empresário Silvio Santos teria vendido o SBT para um grupo de investidores liderados por José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, e a Televisa, uma rede de TV mexicana. Segundo pudemos apurar no dia de hoje, junto à fonte inteiramente confiável, a transação não se concretizou e tudo o que foi veiculado na imprensa não passou de pura mentira. Você acompanhou essas informações, Paulo? Eu entendi o seguinte, que o Silvio Santos é muito inteligente e tem na mão um verdadeiro império, gerador de bilhões e bilhões de dólares. Ele não iria fazer esta venda nem para o Boni, nem para a Televisa da rede mexicana. Fez muito bem assim procedendo. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva começa a atacar o problema das drogas nas escolas e nas empresas. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, Jorge Armando Félix, assinou no Palácio do Planalto um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Educação e outro com o Ministério do Trabalho. A parceria prevê um curso para a formação de professores em 2004 na área de prevenção do uso indevido de drogas nas escolas, no caso do MEC. Segundo o ministro Cristóvão Buarque, a droga é um dos problemas mais difíceis a serem enfrentados no mundo de hoje e também no Brasil. Ele acredita que o uso de instrumentos com a capacitação continuada à distância poderá reduzir o problema nas escolas. Não basta para o professor atual saber a disciplina, ele precisa ter conhecimento sobre os problemas enfrentados pelos jovens, como o desemprego, por exemplo. No MEC, além da Secretaria de Educação à Distância, as Secretarias de Educação Fundamental e de Educação Média e Tecnológica estão envolvidas no programa. A ideia é adotar atividades de prevenção no ensino superior público e privado, com o apoio do Centro de Integração Empresa-Escola. O convênio com o Ministério do Trabalho envolve a atuação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, em medidas de combate de uso de drogas, inclusive o álcool nas empresas. Ricardo Missão, para o Leme Notícias. Que trabalho que dá a droga, hein, Paulo? Todo mundo tem que se armar de uma forma, hein? Infelizmente, agora a droga está de maneira tão, assim, dimensionada, que nós vemos que está crescendo dia a dia. E entendo que esta medida do governo do Luiz Inácio da Silva está acertadíssima. E entendo que também que não só o governo precisa atacar os problemas das drogas, mas sim as famílias, através dos pais, fiscalizando e policiando a atitude dos filhos nas escolas, na chegada das escolas, para banir de vez esta figura indesejável do traficante, para que acabe de uma vez por todas as drogas no Brasil. O presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Nilson Naves, proibiu às autoridades judiciárias, com exceção da 2ª Vara Federal de Fortaleza, de se pronunciarem sobre o reajuste das tarifas de telefonia fixa. A decisão foi tomada depois que 3 das principais concessionárias de telefonia fixa, a Telefônica, a Brasil Telecom e a Telemar,
pediram que fosse julgado o conflito de competência entre os diversos tribunais que deliberaram sobre o assunto. Com a decisão do ministro, perdem validade todas as liminares e decisões já concedidas ou que vierem a ser concedidas, com exceção da determinada pelo STJ. Essa liminar reduziu o índice de correção das tarifas, que chegavam a até 41,75%, para 23,95%. Há possibilidade dessa liminar ser derrubada também, né? Sem dúvida, porque toda liminar é provisória. E quem vem sofrer é o povo novamente com o aumento das tarifas telefônicas. Entendo também que o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Nilson Naves, andou errado. Eu acho o seguinte, que o magistrado não pode ser tolhido na sua linha de pensamento. O magistrado tem convicção própria, tem vontade própria para poder julgar, para poder dizer. Entendo que o presidente não andou errado. Talvez aí houve algum lobby das companhias, né? Da Telecom, Brasil Telecom, Telemar, etc. Você vai ver daqui a pouco, no dia do mestre de banda, vamos conversar com o maestro Max Ferreira. Nós voltamos a seguir. O advogado do juiz aposentado Nicolau dos Santos Neto impetrou um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, no qual requer a revogação da prisão preventiva do cliente para que possa recorrer em liberdade. Nicolau está preso na casa de custódia da Polícia Federal em São Paulo. No pedido, o advogado alega que o juiz está vivendo uma situação insuportável, em péssimo estado de saúde e com um seríssimo risco de vida, com incontinência urinária. Para sustentar os argumentos, o advogado de Nicolau anexou um laudo assinado por José Maria Melo Aires, que é médico do Hospital do Coração e também do Instituto Dante Pazanese, e um parecer do corregedor regional da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal em São Paulo, que é o delegado Ulisses Prates Júnior. Que beleza, hein, Paulo? Olha, você que é advogado aí, pode fazer esses pedidos aí? Isso aí é uma história hilariante, é mais uma piada, porque, veja bem, um ex-juiz hoje delinquente, conhecido por todo o Brasil, roubou dos cofres públicos 160 milhões de reais, está vivendo nababescamente na prisão, com todos os requintes que possa ter como ex-juiz. Agora quer impetrar habeas corpus para recorrer em liberdade. Responder em liberdade. Responder em liberdade. Eu faria o seguinte, se fosse juiz aqui, eu negaria o habeas corpus, internaria esse delinquente, que é o Nicolau, para se tratar num hospital, pedindo a volta dele novamente à cadeia, exigindo a devolução do dinheiro dos cofres públicos para que isso não aconteça mais. Isso ninguém fez até agora, né? Ninguém fez. Então, no Brasil, assim, o cidadão vem, leva o dinheiro, não devolve, praticamente fica impune, porque nossas leis hoje são completamente frágeis, e ainda saem dando risada do povo. E o problema maior é que o homem está com incontinência urinária. Incontinência urinária. É um perigo, hein? É um perigo, é muito perigoso. O meteorologista Maurício Agostinho, do IPMET de Bauru, prevê que o estado de São Paulo deverá ter temperaturas baixas no domingo. Segundo ele, uma massa de ar polar seca que entrou no estado após a passagem de uma frente fria provoca a queda da temperatura e a possibilidade de geadas. Confira aí a previsão para o fim de semana em Leme. O final de semana promete ser nublado com chuviscos e frio e com apenas 40% de probabilidade de chuva. A temperatura cai um pouco e pode ficar entre a mínima de 5 e a máxima de 21 graus.
Hoje é comemorado o Dia do Mestre de Banda. E em razão disso, nós vamos conversar com o maestro da Corporação Musical, Maestro Ângelo Consentino, que é o Max Eduardo Ferreira. Maestro, boa noite. Boa noite. Boa noite e parabéns. Muito obrigado. O mestre de banda, que antigamente se falava, não é o mestre da banda, é o mestre da banda. Como é ser mestre da banda aqui em nossa cidade, Max? Bom, primeiramente, realmente isso que você disse é uma verdade. Antigamente era mais comum ser usado esse termo. Esse termo, né? E para talvez ilustrar melhor esse termo, saiba que há mais mestre de banda do que maestro de banda. Dá para entender isso? É que mestre de banda subentende-se aquele maestro, que é o regente, administrador de bandas e de orquestra. Além disso, ele é o professor, é o formador de músicos. Esse correto. É o mestre de banda. Esse é o mestre mesmo. E o que mais tem pelo interior do país, principalmente em São Paulo, né, onde se concentra o maior número de bandas, é o mestre de banda. Agora, ser mestre de banda de uma terra onde parece que músico já nasce meio pronto, é fácil? Não é fácil, mas é menos difícil. É menos difícil. É prazeroso, enormemente. O Max, na última vez que você aqui esteve, falou com muito carinho e das atividades da Corporação Musical, que é muito respeitada aí. Quais são as atividades que vocês têm realizado aí? Quais são as últimas novidades da nossa corporação? Sim. Esse mês a gente está em recesso com o intuito de até antecipar o trabalho grande que deve vir para agosto. Para agosto, né? Que é o aniversário festividades da cidade, né? E então esse mês de julho, em virtude do frio, inclusive. Também, né? Porque no domingo à noite é difícil o pessoal se concentrar na praça para assistir a banda. Sim. Então a banda aproveita esse mês para se recolher e se preparar para o mês de agosto. Agora, os grandes eventos estão previstos para o mês que vem, realmente, né? Sim. A gente deve fazer como de costume, uma apresentação em comemoração ao aniversário da cidade, onde a gente costuma estrear músicas novas. Sim. A gente tem adquirido músicas via intercâmbio com outras bandas, via a Federação de Bandas do Estado e alguns arranjos próprios, composições que a gente vai incorporando no repertório. E a gente usa esses meses de festas, como agosto e dezembro, para estrear esses repertórios. Vocês têm viajado muito antes desse recesso aí? Sim, viajando? Nós tivemos mais recentemente estivemos em Águas de Lindóia. Águas de Lindóia. Exatamente. Foi há um mês. Como sempre foi sucesso. A repercussão é muito grande, muito boa, né? Sempre é boa. A gente ouve comentários assim, mas que banda é essa? Mas de onde que é essa banda? Pra gente é um prazer. Então a gente ouve e fica meio quietinho, só tirando gostinho, tirando sabor. E nós sabemos que diversas pessoas, diversos músicos se destacaram aqui na corporação. Sim, que hoje estão em São Paulo, né? Inclusive o Proveta, né? Começou aqui em Leme. Exatamente. Ele teve o início dos estudos com o seu Ari, né? Seu Ari. O eterno mestre de banda, o seu Ari Bacioli. Formou o Proveta e outros músicos que também já estão se destacando em São Paulo, e já são professores de grandes escolas de música no estado de São Paulo e já com repercussão no Brasil todo. Aqui, Max, a banda é procurada por esses jovens aqui na cidade? A gente tem uma grande vantagem com relação a algumas bandas que a gente ouve, infelizmente, notícias de que com risco de acabar. Sim. Por falta de, como eles dizem, peça de reposição. O pessoal vai abandonando, vai deixando. Não há mais as peças. Exato, e não tem a criançada para inovar. Aqui é o contrário. Aqui falta instrumento para demanda de peça de reposição. Tem muita criançada, muita gente que vai. Isso motivado por quê? Por parentes que tocam na banda ou pelo simples gosto mesmo pela música? Ambas as situações. Eu costumo perguntar ao pessoal que pretende iniciar os estudos o que o levou. Se já viu a banda. Mas a maioria já viu a banda e vai porque achou bonito e achou interessante, né? Porque ultimamente a gente tem feito um trabalho um tanto didático, ou seja, a gente faz apresentações e explica o funcionamento da banda, o funcionamento de alguns instrumentos, né? Sem dúvida nenhuma. Uma das grandes curiosidades é que ultimamente muitos alunos têm ido lá já dizendo o instrumento que quer tocar. Uma coisa decidido, né? É uma coisa que há um tempo atrás não existia. Que instrumento você gostaria? Não sei. Hoje não. Hoje eles já vão com o nome na ponta da língua, porque eles têm acompanhado a banda. Né? Essa forma de tornar a apresentação mais didática foi você que
implantou aí? Sim, porque quando eu assumi a regência, um tempo logo depois que eu assumi a regência, a gente voltou a se apresentar na concha acústica. Sim. Porque até então a gente estava tocando no coreto. Correto. Nada contra o coreto. A questão é que o público gosta de ver a banda. E é bonito ver a criançada correndo em volta e vendo e brincando. Muitos são amigos e parentes dos músicos. Então eles vão até lá e batem um papinho e voltam. Então a gente tem se aproximado do público. E aí nada impede, a gente vai, se aproxima e fala algumas coisas, explica alguma coisa, uma historinha sobre as músicas e fica esse intercâmbio interessante. Ô Paulo, você antes do Ari Baciotti, você chegou a ver que maestro regendo a nossa banda aí? Eu conheci o maestro Ângelo Cosentino. Você conheceu? Evidentemente, cuja banda tem um nome. O maestro Ângelo Cosentino. E, você chegou a tocar na banda? Não, nunca toquei na banda. Nunca tive pendores para a música. Não tem pendores para a música. Posteriormente ao maestro, se não me engano, veio o maestro Ari. Sim, exatamente. Logo depois, né? Logo depois. Sim. E depois você. Sim, exatamente. Então eu conheci o maestro Cosentino, o Ari Baciotti, que está aí, né? Em nosso convívio. E agora o Max. Né? Três gerações. Agora uma pergunta. A banda de Leme participa de concursos, se destaca pelo interior todo? O mais recente foi em 2001. Nós estivemos disputando o campeonato estadual, tanto 99 como 2001. Nós nos classificamos em 6º lugar. Só que é muito importante ressaltar que a gente disputa esse concurso sem divisão por categoria. A gente disputa concurso com bandas sinfônicas. Uma banda como a nossa, com aproximadamente, eu digo aproximadamente porque não é sempre que a gente conta com todos os músicos, em torno de 28 a 30 músicos, relativamente presentes, e disputando com bandas de 60, 70 músicos, ou seja, não é simplesmente um número maior de instrumentos, e sim uma variedade maior, né? Uma família de instrumentos maiores, de percussão, alguns instrumentos que a banda sequer tem. E a gente disputa com esse pessoal, então eu costumo dizer que a gente ficou em primeiro lugar entre as bandas não sinfônicas. Porque para cima da gente, as 5 bandas, tudo banda de 50, 60 pesada mesmo. Foi. Você continua lá em Tatuí? Estou continuando lá. Esse mês está funcionando o festival de inverno lá, né? Então a escola está em recesso. Agora em agosto volta novamente. Muito bem. Ô Marcos, nós queremos, através de você, evidentemente, parabenizá-lo pelo dia e que você leve esse abraço, esse nosso carinho a todos lá. Perfeitamente. O pessoal é fantástico. Todos os componentes. Todos os componentes. E qual é a idade desde o menor à maior idade lá da banda de Leme? Nós temos um músico de 91 anos. Quem é? O seu Pipe Donadel. Seu Pipe? Exatamente. Mas está na ativa? Ainda não. Ou melhor, aliás, no momento não. Sim. Está afastado por problema de saúde, mas ele é músico da banda. Ele ainda é da banda. Ainda faz parte. E temos um garoto de 12 anos. Puxa vida, hein? Então, muito bem, parabéns. Muito obrigado. Marcos, obrigado pela presença, parabéns e leve o nosso carinho a todos, tá bom? Obrigado. Obrigado. Apesar do clima frio previsto para o final de semana, nada melhor do que se aquecer e agitar com nossa agenda cultural. Olá, estamos de volta com mais um final de semana recheado de novidades para você. Apesar do friozinho que veio para ficar por alguns dias, vale a pena sair para conferir o agito da noite lemense. Para começar, hoje no Safari Beer tem muita MPB e rock com Edson de Santa Cruz. E amanhã tem mais rock and roll com Rafael Godoy. Reservas de mesas pelo telefone 3572-7130. E no Clube de Campo Empírio também tem música ao vivo. Hoje as 2 choperias vão estar funcionando a todo vapor. A galera pode comparecer que a diversão é garantida. E não para por aí. Domingo tem domingueira com o Grupo Nós. O horário é das 7 às 11 da noite. Mas se você já decidiu que não vai sair de casa, a TV SP2 traz a diversão até a sua família. Hoje, às 10 da noite, na TNT, vai passar o filme Matrix. Às 10h30, na HBO, tem Mudança de Hábito. E às 11h45 tem Pearl Harbor, na HBO. Amanhã tem muito mais. Às 2h15 da tarde, no Cinemax, tem Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. E às 11h30 da noite tem o filme Justa Causa, com Sean Connery.
no Cinemax Prime. No domingo também tem atrações imperdíveis. Às 10 da noite, no Cinemax, tem o filme brasileiro Copacabana, a história de um fotógrafo de 90 anos de idade, do qual a vida se confunde com a história do famoso bairro carioca de Copacabana. Além dessas opções, você pode correr até uma locadora de vídeo e conferir os lançamentos da tela grande. The Gathering conta a história de Cassie, uma jovem americana que está viajando por uma vila inglesa quando se envolve num acidente de carro. Ela aceita a ajuda da motorista e de seus familiares e entra em contato com suas vidas um tanto tumultuadas. Pouco depois, um fato curioso agita as redondezas depois que uma igreja do século I é descoberta em uma escavação. Nela destaca-se um raro mural, um memorial para as testemunhas da crucificação de Jesus Cristo. O mural tem uma perspectiva incrível e, mais do que representar a figura de Cristo, mostra as sinistras faces daqueles que se reuniram para testemunhar o fato. Enquanto isso, Cassie começa a acreditar que está sendo seguida por estranhas pessoas, sem saber mais distinguir realidade de alucinação. So what about this girl? There really wasn't anything else I could do. Oh God, Sarah, I thought I killed her. Do you remember anything about your family? No, not yet. I saw two people in town who looked kind of familiar to me. Hello. I'm so sorry. Excuse me. I think they recognized me, but I had no idea who they were. Happens to me all the time. You've had a jolt. It'll take time to settle down. Tem também Spider. Spider é um sujeito estranho e solitário. Após um longo período de internação em um hospital psiquiátrico, ele regressa às ruas do East End de Londres, lugar onde nasceu. As imagens, os sons e os odores dessas ruas começam a despertar lembranças de sua infância que há muito haviam sido esquecidas. No coração das memórias de Spider, encontra-se o grande trauma da perda de sua mãe. Ele acredita que seu pai matou a esposa para que uma prostituta tomasse seu lugar e fosse morar em sua casa. But the more he untangles his memories, the more he gets caught in their web. I remember how I'd go across the fields and I'd see the webs in the trees. What, spiders' webs? All spiders' webs. We all makes webs. Are you making progress? Wakey, wakey. Who are you? As dicas de vídeo são um oferecimento da Opção Vídeo e DVD, que fica na Avenida Dr. Jambeiro Costa 238. O telefone é o 3571-3830. A todos, um ótimo final de semana e até sexta que vem. Obrigado, Mariana. E final de mais um Leme Notícias. Paulo, boa noite. Obrigado. Boa noite, muito obrigado. A seguir você fica com o Esporte Show. Nós voltamos na segunda. Bom final de semana. Muito bem. Boa noite. O Leme Notícias está começando e estes são os destaques. Economia brasileira registra mais um mês em queda. Polícia registra homicídio em academia da cidade. Lemense começa arrasador e perde de 4 para o Batatais.
Venda de motos cresce 75% nos últimos 5 anos. Carla Engner é nomeada assessora especial para assuntos culturais. Motocicletas, a nova paixão do momento. E ainda os destaques do esporte com Fábio Leme. 14 de julho, segunda-feira. Estas e outras notícias você vai acompanhar já, logo após o intervalo. Não saia daí. A militante política Carla Engner tomou posse como assessora especial para assuntos de cultura do município no último dia 27 de junho. Agora, ela se coloca à disposição da população e de grupos culturais da cidade para a promoção de eventos ligados à arte. Confira. O cargo foi criado para Carla Engner através de uma portaria regulamentada por lei municipal. Carla, como é que você pretende desenvolver esse trabalho agora? Eu gostaria de mandar um abraço primeiramente para todos os telespectadores e dizer que esse cargo ele foi criado especialmente porque eu já sou funcionária do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Então, como é um cargo voluntário, sem remuneração alguma e que não oferece qualquer tipo de ônus ao erário público, ele precisou ser regulamentado por uma portaria. E essa portaria, por sua vez, ela foi regulamentada por uma lei municipal. Existe uma lei que rege esse tipo de serviço, de trabalho voluntário. E há mais ou menos 10 anos eu venho prestando um serviço em parceria política social com o Dr. Geraldo Macarenco e ele oficializou essa nossa união, esse nosso trabalho. Então, ele é um chefe de governo, ele reconheceu o meu trabalho para a cidade e em parceria com ele. E nós pretendemos fazer bastante projetos, né? Eu já tenho em mente aí uma semana literária próxima de novembro, onde eu quero convidar escritores, poetas, famosos e não famosos. Eu gostaria de formar um grupo bem grande, porque Leme tem bastante talento nesse sentido, talento ainda não descoberto. E outras coisas, tipo show de rock, o primeiro evento vai ser um cartoon, né? Primeira semana de humor de Leme, região, coisa que ainda não teve por aqui. Eu fui procurada por um grupo para poder fazer essa semana, né? Dos quadrinhos, do cartoon, do humor. Então, nesse sentido, eu vou fazer a minha parte, dentro do que for possível, sendo que eu também exerço um cargo para o Tribunal de Justiça. E então eu não tenho assim 24 horas disponíveis, mas dentro do meu horário compatível com o Tribunal de Justiça, eu vou procurar atender a população nesse sentido, na parte cultural. Como é que você acha que está a cultura em Leme? A cultura em Leme, como eu já te falei, ela tem vários talentos e nós estamos necessitados de espaços físicos. Então, nesse sentido, já estivemos com o Dr. Geraldo Macarenco, uma vez que ele foi quem conseguiu, ele trouxe a FAAP para Leme para poder fazer uma reforma naquele prédio da Cianê. Vai ficar muito bonito, nós conhecemos todo o projeto e isso deverá ser realizado ainda nesse governo. E é um espaço bem grande destinado à cultura, porque vai ser um centro cultural muito importante. O seu cargo está vinculado a alguma secretaria municipal? Na portaria, o cargo ele está vinculado à Secretaria da Educação e Cultura. Mas eu já conversei, nós já conversamos com o Dr. Macarenco e
A minha secretaria é uma secretaria, quer dizer, a minha assessoria é uma assessoria móvel, é uma assessoria democrática que se estende a outras secretarias e e vai ficar totalmente à disposição do prefeito municipal e do secretariado e do povo da cidade de Leme. Então, de repente, se eu tiver em algum lugar um espaço aberto, o meu gabinete é ali mesmo, entendeu? Naquele jardim, naquele espaço aberto, aonde for necessário que a gente desenvolva esse trabalho de assessoria especial. Obrigada, Carla, e boa sorte. Mariana Facioli para o Leme Notícias. Muito bem, boa noite, Paulo. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. É uma boa jogada essa aí? Excelente e acertada a atitude do prefeito Geraldo Macarenco, ter nomeado a Carla Egner para o cargo de assessora para assuntos culturais. Tivemos a oportunidade de se fazer presentes a esta solenidade posse, eu e minha esposa, onde lá se encontravam diversos políticos da cidade, personalidades da região, por ocasião em que ela tomou posse, Carla Egner. É de se notar que Carla Egner é uma pessoa dinâmica, uma pessoa adequada e apropriada para o cargo que está exercendo. E, muito importante, também temos conhecimento, conforme a Carla acaba de informar, que este cargo é completamente desvinculado do Poder Judiciário, do qual ela presta seus serviços, sem nenhuma remuneração ao erário público. Isso é muito importante. Sob a anuência, inclusive, tivemos conhecimento do digno presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Nigor Conceição. Parabéns, assim, a Carla Egner no seu empreendimento e sucesso no seu novo cargo que acaba de exercer. Homicídio na Academia Corpus, na Avenida Hermínio Mento, na última sexta-feira. O professor Emerson Perino estava ministrando aula de capoeira quando dois desconhecidos entraram na roda e iniciaram a confusão. Terminada a aula, um deles começou a atirar, atingindo Eliel Santana da Silva, de 18 anos, no tórax e na cabeça. Ele chegou a ser levado para o PS, mas não resistiu. Os dois desconhecidos fugiram de bicicleta. O estudante Francisco José Paris, de 29 anos, estava na Vila São João na madrugada de sábado, quando foi abordado por dois elementos no momento em que entrava em seu carro. Ameaçado com uma faca, a vítima foi obrigada a entregar o relógio de pulso, o celular e R$30 em dinheiro. Elementos estouraram o cadeado da porta principal e entraram na empresa metalúrgica Visconde, na Avenida Ana Maria, no bairro Capitólio. O proprietário, Antônio Cândido Borges, de 56 anos, disse que foram roubados peças de alumínio, lixadeiras, fios de cobre, modelos de válvulas e conexões e outros objetos. Outro roubo foi verificado numa marcenaria da rua João Januário da Cruz, no Jardim Vanessa. O marceneiro Milton César Santos Liduário, de 27 anos, disse que a parede de sua empresa foi arrombada e que foram levadas 3 máquinas, entre elas uma lixadeira. Roubo a um salão de beleza na Vila Heloíse por volta de 7h30 da noite de sábado. A secretária de vendas, Sandra Regina de Andrade, de 30 anos, disse que estava no interior do salão de beleza quando entrou um homem armado de revólver. Mediante ameaça, o cidadão levou a bolsa de Sandra, contendo o seu celular, as chaves do carro e da casa e todos os seus documentos. A lei seca que obriga o fechamento dos bares às 23 horas completa 1 ano em vigor na cidade de Diadema, no ABC Paulista. A média é motivo de comemoração por parte das autoridades em razão da diminuição de 25,51% nos casos de homicídio no município. A queda foi percebida na comparação entre julho de 2002 e junho de 2003, com o mesmo período anterior à lei. As outras cidades do ABC que não adotaram a lei ainda sofrem com as altas taxas de violência. Paulo, essa medida tomada por Diadema, inclusive faz frente até às cidades em volta ali, São Bernardo, São Caetano, que não adotaram a lei e sofrem com o problema da violência. E uma coisa parecida a essa, o vereador João Machado entrou aqui, mas me parece que não foi bem aceito, enfim, está adormecida. Mas o que você acha dessa lei? Eu acho que está de parabéns a cidade de Diadema com essa nova lei. E, sem dúvida, essa lei seca, assim dizendo,
ela sem dúvida vem trazer a diminuição da violência criminal nas cidades. Eu não sei por que Leme não adotou essa lei seca seguindo Diadema e outras cidades que já adotaram. Eu entendo que é de grande urgência que se adote aqui em Leme essa lei seca. E assim eu falo de cátedra própria, eis que amigos meus estão sofrendo com bares nas suas circunvizinhanças que lá fazem as maiores algazaras a partir das 22 horas, o que deu já motivo para comentários em televisão, comentários nos jornais da cidade, inclusive nos aparatos policiais. Eu peço aqui para que os senhores vereadores estudem melhor e adotem para a nossa cidade a lei seca. No próximo bloco você confere: venda de motocicletas cresceu nos últimos 5 anos. Nós voltamos a seguir. Os interessados em ingressar na carreira militar têm uma boa oportunidade. A partir de amanhã, estão abertas as inscrições para o concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas. São 250 vagas para candidatos do sexo masculino com 2º grau completo e que tenham altura mínima de 1,60 m. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 30 nas agências dos Correios. As provas estão previstas para acontecer nos dias 17, 18 e 19 de outubro. Os aprovados iniciam um curso de 1 ano e recebem um salário de R$ 330, fardamento, alimentação, alojamento e assistências médica e odontológica. Depois de formados, o salário sobe para R$ 2.050. A estagnação da economia brasileira levou o comércio varejista a registrar em maio o 6º mês consecutivo de queda nas vendas. E o segundo pior resultado desde que o IBGE iniciou a sua pesquisa no setor em janeiro de 2001. Segundo dados da pesquisa, o volume de vendas apresentou uma queda de 6,13% em maio em relação ao mesmo mês do ano passado. Os setores que puxaram o resultado negativo foram veículos e motos, partes e peças, menos 11,81%. Tecidos, vestuário e calçados, menos 11,33%. Móveis e eletrodomésticos, menos 10,69%. E hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, com menos 6,29%. É uma queda, hein, Paulo, considerável, principalmente em setores aí essenciais, né, como supermercados, né? Sem dúvida. Eu entendo que esta queda, junto ao mercado comercial de Leme e de maneira geral, se deve mais à alta dos juros. Porque o governo federal não se deu conta ainda de que o brasileiro está pagando muitos juros. Enquanto você tem seu sagrado dinheirinho aplicado na poupança, ele não rende a 1% ao mês, você, para tomar um dinheiro junto aos bancos, você terá que se sacrificar a média de 10% ao mês. O que é um absurdo. O que é um absurdo. Então, esses juros têm que ser igualados. Os juros do empréstimo igual aos juros de banco. Aliás, perdão, aos juros da poupança. E havendo esta incompreensão por parte do governo federal, é lógico que as vendas caem mesmo. Não só em parte de banco, mas no comércio varejista. Você vai comprar a prazo, você está pagando não só o valor principal, mas os juros estão embutidos dentro do valor principal, o que vai se tornar, ao final, uma soma muito grande. Então, tende mesmo a crescer, a não ser que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva se dê a conta de que precisa realmente determinar aos seus assessores a queda dos juros imediatamente. As vendas de motocicletas tiveram um aumento de 75% nos últimos 5 anos. Em 1995, o Brasil ocupava o 7º lugar na produção de automóveis. Hoje, está na 10ª posição.
Já as motos elevaram o país à 6ª colocação num ranking em que o Brasil nem sequer aparecia no começo da década de 90. Em Leme, os índices confirmam o quadro. As motocicletas estão aumentando não só no centro da cidade, como também na periferia. As vendas de automóveis caíram 25% nos últimos 5 anos. Se o ritmo seguir na mesma velocidade, o setor de motos vai ultrapassar o de carros em unidades vendidas já no ano que vem. A campeã de vendas é a Honda CG Titan 125 cilindradas. Ela representa metade dos negócios fechados no Brasil. O carro-chefe da Honda é a CG Titan, que faz 30 anos que é a moto mais vendida do Brasil. E como é que são as formas de pagamento da CG Titan? A Titan eu tenho o consórcio delas a partir de 72 meses, que ela vai estar saindo a partir de R$ 79,00. De 72 até 12 meses a gente tem o consórcio dela. Mas tem financiamento dela também, que vai sair a partir de 37 meses, de R$ 225,00. Outra moto muito procurada é este modelo da Yamaha. A YBR 125 é concorrente da Honda CG. A principal diferença é que esta é importada. Olha, ela tem vindo sistematicamente num número crescente. Desde que a gente inaugurou em 2000, com a revenda Yamaha, a gente vem sistematicamente vendendo ano a ano mais do que o anterior, né? A maior parte dos consumidores de moto não tem condições de comprar um carro 0 km, que custa pelo menos 4 vezes mais. Metade das compras é feita com a ajuda de consórcio, que ao contrário dos demais financiamentos, não cobra juros nem exige entrada. Mas os comerciantes foram prejudicados com um acontecimento que ficou marcado na cidade. O caso da agência Sapão, que lesou mais de 1.000 pessoas, deixou como herança um certo medo na hora de comprar um consórcio. Ele vem aumentando gradualmente também, mas nós tivemos uma infelicidade de um consórcio, vamos falar assim, uma compra programada de uma outra empresa aqui de Leme, que danificou esse nome consórcio. E o cliente da gente tem receio, mas em nível nacional ele vem crescendo ano a ano também. Olha, ele tem vendido bem, apesar de alguns problemas na cidade, com sapão, algumas coisas assim, mas tem vendido bem, que o consórcio fica muito mais barato do que um financiamento, né? O consórcio ele sai a metade do preço do financiamento, então tem sido maior procura no consórcio mesmo. Além de não ter de enfrentar o transporte público, esses consumidores são atraídos pela possibilidade de atuar em empresas de entrega rápida. Seja por necessidade ou lazer, as motos estão virando mais uma das paixões dos brasileiros. Muito bem, você vai trocar o carro pela moto, Paulo? Não cheguei a pensar isso, mas acontece que realmente, como disse a Mariana Fascioli, a moto é uma das paixões dos brasileiros. Por quê? Preço mais barato que um automóvel. Segundo lugar, consumo menor. Bem menor. Bem menor. O preço da gasolina está exorbitante. E a moto é muito mais econômica, é um biciclo de fácil manejo, entra em qualquer lugar, estaciona em qualquer lugar da rua. Por isso que a aquisição das motos está crescendo e em decorrência disto, a aquisição da compra dos veículos, dos carros, realmente está diminuindo, por esse motivo. Você vai ver daqui a pouco os gols da derrota do Lemense e as notícias do esporte amador. Não saia daí. Agora é do Fábio. E o Lemense não se deu bem na tarde de ontem em Batatais, apesar de começar vencendo por 2-0. Ao final, acabou perdendo para o time local por 4-2. Com esse resultado, o Azulão permanece na penúltima colocação do seu grupo com 13 pontos e tem apenas mais um jogo contra o Velo Clube da Vila São João. Confira aí os gols da derrota do Lemense. Faz o corte, ela sobra com o Luiz Cláudio.
Fez a finta, passou, tem aqui na direita, livre de marcação, o Elton. Pode ser aí um grande chance do Lemense se meter pro... Olha aí a chance, Luiz Cláudio bateu, defendeu, voltou e é gol! Gol! No primeiro jogo, lá na cidade de Leme. Olha aí, o Lemense ainda tem a bola dominada com o Lincoln, tocou pro Luiz Cláudio. Tentou enfiar pro Lincoln, quem fechava em diagonal, acabou se complicando. Olha aí, pegou o Elton livre de marcação, pode ser o segundo e gol! Gol! O Batatais teve a chance de marcar o primeiro gol, Canu novamente, mas foi na trave. João Ricardo de novo salvou! Olha o sufoco, continua, agora sim! Gol! Segundo tempo, mais uma vez Magalhães vai fazer a cobrança. Levantou para o interior da grande área, no gol contra! Gol! E é uma confusão danada ali. Fábio Júnior deixaram a bola por lá. Olha aí o Batatais, tem a chance, não há impedimento. Bola na direita com o João Paulo, gol contra, gol! Parado, correu João Ricardo para defender, chutou e é gol! Gol! 4-2. O sol predomina com névoa forte ao amanhecer no leste paulista e no sul de Minas Gerais. Confira agora como vai ficar o dia amanhã em Leme. A terça-feira vai ser de sol com algumas nuvens. O índice pluviométrico estimado fica em 1 milímetro. A probabilidade de chuva é de 30%. E a temperatura pode variar entre a mínima de 10 e a máxima de 25 graus. Tudo que rolou no esporte no final de semana e ainda um balanço dos jogos regionais, você fica sabendo agora com o professor Fábio Leme. Boa noite, Fábio. Boa noite, Bispo. Tudo bem? Boa noite. Terminaram os jogos regionais? Terminaram. Ontem, Olha, realmente Leme se destacou nesses jogos pela sua posição em que ele esteve. Mas depois vamos deixar para o final. Vamos deixar para o fim. E vamos falar sobre os esportes que foram realizados aqui no final de semana. Terceiros jogos de inverno do Clube de Campo Empírio. A primeira modalidade definida é o tênis de mesa em duas categorias, adulto e infantil. Na categoria adulto, em primeiro lugar ficou o Leandro Torquato, da equipe azul. Em segundo, André Borges, da equipe vermelha. E em terceiro, Maicon Paduano, da equipe branca. No infantil, em primeiro lugar ficou com Rodrigo Cardoso, da equipe branca. Aaron Bortolin, da equipe azul, em segundo lugar. E em terceiro lugar, Felipe Beltrán, da equipe vermelha. E ainda, amanhã, nós teremos ainda uma final do futebol recreativo e o início das categorias basquete, futsal, tênis de campo. Sábado, nós vamos ter o vôlei de areia e domingo o duatlo e o vôlei adaptado, fechando assim essa semana nos esportes lá do terceiro Jogos de Inverno do Clube de Campo Empírio. A Liga teve ontem a sua primeira rodada da final do Campeonato Municipal e o Cometa venceu o JL Flamengo por 3-2. Na segunda rodada, que vai ser a última, o jogo decisivo, ali no Bruno Nazarini, domingo que vem, às 9 horas da manhã, o Cometa joga pelo empate e o JL Flamengo tem que vencer e, além de vencer, ainda nos pênaltis tem que tentar a sua vitória. Kung Fu do Clube 29 participou da Paulista em Limeira, que foi a 14ª etapa, e competiram nessa
nessa etapa, Fernando Almeida, Paula Lopes, Rodrigo Vitorelli, Gabriel Barbie e Ângela Lima Santos, que ficou com a prata em mãos livres e bronze em combate. Campeonato Municipal de Futsal, depois de uma pausa por causa dos jogos regionais, hoje retornam os jogos novamente, que hoje nós temos o Ipanema contra o Casa Muniz B, o CA Luizinho contra o Furacão A, Blackbird e o Salgueiro. E na quinta-feira nós vamos ter a rodada que não foi realizada semana passada, que vai ser a rodada com os jogos de Estrela e Bicicletaria Lemense A, Blackbird e Casa Muniz A e Casa Muniz B contra a Autoelétrica Moi. Projeto Karatê, que realizou no CAIC, lá no CAIC Municipal, ele fez uma solenidade de entrega de faixas, no qual tiveram 2 instrutores formando nessa entrega. Foi o Emerson Oliveira e o Fábio Silva. Os dois, além dos dois, tiveram também 32 alunos recebendo nova graduação. E o projeto, que é um projeto coordenado pelo professor de Karatê, o Eduardo Michelin, também realiza algumas atividades no Lar São Francisco. O Campeonato de Futebol de Society da ABB teve 15 jogos realizados desde o dia 14/6 e sábado passado definiu os seus finalistas. É a equipe do Sporting e o Valência que vão fazer essa final sábado agora, às 15h30, lá na ABB, e logo após dos jogos haverá uma confraternização e após a confraternização também o sorteio das equipes. E agora o 47º Jogos Regionais de 2003, na cidade de Araras. E Leme conquista sua melhor posição em Jogos Regionais. Qual foi essa posição? A posição de Leme foi a seguinte: no quadro de medalhas, Leme ficou em 12º lugar, com 2 medalhas de ouro. Uma do biribol? Que foi a do biribol e a do futebol. Futebol de campo? Futebol de campo conquistou. E nós vamos falar também sobre isso. E no quadro geral, de pontuação, ficou em 17º lugar, 53 pontos. Esses 53 pontos também receberam bastante incentivo do lado da natação, do tênis de mesa, que conquistaram algumas colocações importantes. Aí também o número de modalidades desse ano, Bispo, porque ele foi maior, foi um dos maiores números de modalidades que Leme enviou numa delegação. Participou quase de todas ou de todas? Quase todas. Quase todas. Quase todas. O biribol e o futebol de campo, que conquistaram o ouro nessa competição, estão classificados para os Jogos Abertos em Santos. Não estão? Estão classificados. Já estão classificados. Automaticamente com a medalha de ouro eles já estão classificados. Já tem o passaporte garantido. Não precisam passar sobre classificatória nenhuma e já entram para o futebol de Leme foi representado pelos juniores do Esporte Clube Lemense. E a decisão foi com quem lá para decidir o ouro? A decisão foi contra a equipe do Guarani, que representou Campinas, porque lá é assim, Campinas é interessante porque cada ano é uma equipe que representa. Esse ano é o Guarani. Esse ano é o Guarani. O ano que vem já está certo que é a Ponte Preta. Ponte Preta. E assim vai. Cada ano vai seguindo um. Então bateram os bugrinos lá, os juniores do Lemense? Jogaram muito bem, ganharam de 2-1, foram 2 gols do garoto Pizelli, que é de Leme, filho do Marcos, aquele que era goleiro também, que é agora treinador de goleiro. E realmente eles fizeram uma boa apresentação dentro dos jogos. Muito bem, empataram uma e venceram as outras. Eu gostei muito dessa equipe. E resta agora é que essa equipe leve adiante esse belo trabalho, né? Desenvolva aí um trabalho mais a longo prazo. E conquista, porque realmente essa equipe que eles estão formando ali do Lemense, segundo o que me consta, eles estão preparando ela para a Taça São Paulo do final do ano. Correto. Ao final do ano que vai realizar a Taça São Paulo, aí sim que eles vão ver o resultado do trabalho. De 2004, né? A temporada é aberta com a Taça São Paulo de Futebol Júnior. Exatamente. Os 2 pontos, na verdade, os pontos mais fortes desses jogos regionais para Leme foi o 4º lugar das duplas. Tênis de mesa? No tênis de mesa, o 6º lugar individual. A natação com a Luísa Quadra, que foi assim, a garota tem 12 anos, competiu com com atletas de alto nível. Aí não tem diferença de idade, vai pela... Não, é a representação, você vai representar. Se você tiver um tempo bom, você vai lá e representar a natação. Não importa a idade. Não importa a idade. E nessa, a Luísa conquistou o 7º lugar dentro dessas cobras, E o pessoal do tênis de mesa aí, 4º e 6º lugar individual.
quarto e sexto. Também meninada? Tudo, moleque, tudo assim, garotada nova que está chegando agora, eles estão fazendo, isso já veio de um trabalho que está sendo feito desde os jogos, teve uns jogos aqui realizados municipais, já veio trazendo essa formação, tem também vários pais aí que eu tô ao par, que os pais estão incentivando bastante essa garotada a treinar. Essa meninada do tênis de mesa treina onde, por exemplo? Eles têm muitos lugares para treinar, eles têm o clube, eles têm as próprias casas deles mesmos, eles vão treinar, as residências, eles se reúnem, treinam, mas realmente tá surtindo uma equipe de tênis de mesa aqui em Leme, que, olha, pode-se dizer que pode até disputar a federação logo mais. Nós estamos vendo aí, 4º lugar em duplas e 6º lugar individual, quer dizer, não é de se jogar fora, são dois... Não, é trabalhar. Agora duas boas colocações, né? Tem que pegar agora essa garotada e começar a fazer um trabalho sério com eles, dentro de um treinamento específico, de uma pessoa que entenda da arte do tênis de mesa. Uma orientação mais profissional, pra eles caminharem certo, senão começa a desvirtuar e aí não dá o resultado. O esporte é dessa forma. Além do natação, logicamente, e do tênis de mesa, nós tivemos também os 2 ouros, né? Que nós não podemos tirar, que é o biribol e o futebol. Para as pessoas que não estão ligando aí, biribol. O biribol, ele é realizado dentro de uma piscina, certo? Essa piscina tem um diâmetro de 4x4 e uma rede no meio, é como se fosse um voleibol dentro da piscina. E quantos participantes? São 4 participantes de cada lado. Certo? E é sets igual ao vôlei, até 25 pontos. Mais ou menos as regras do vôlei, igual? Mais ou menos as regras. É uma mistura do vôlei com a natação. É um esporte que está começando a criar. Inclusive, esse esporte está começando a ser criado aqui na região. Isso vai ter uma proposta formada, no qual vai ser realizada uma associação entre as cidades de Leme, Araras, Pirassununga e Porto Ferreira, para a gente fazer um tipo de um torneio. Torneio de biribol. De biribol. E além dessas do tênis aí também, Bispo, eu recebi agora há pouco umas 3 matérias aí, umas 3 indicações de matéria de esporte aí, que até que vale a pena comentar. Novamente, aquele pessoal do ciclismo, que realiza aquele ciclismo off-road, sabe? Que faz passeata, eles foram esse final de semana até Santa Rita do Passa Quatro, voltaram e aumentou o número de participantes. Isso aqui é interessante. A garotada, então a garotada está interessada nesse tipo de esporte e está incentivando. E recebi duas informações que no mês de agosto, está aí marcado no mês de agosto, nós vamos ter 2 provas de moto em Leme. Oficiais? Uma prova vai ser um motocross, que vai ser realizado durante o período de festas da cidade de Leme, e o outro vai ser um passeio de moto que provavelmente, pelo que tinham me falado, dia 20 de agosto, você que gosta de passear, é um passeio, não é uma competição. Não é competição nenhuma, não vai ganhar nada, só saúde. Vai ganhar um passeio muito gostoso pelas trilhas aqui de Leme, que é excepcionais, parece que não, mas tem muita trilha boa aqui em Leme. Então, quem gosta de passear, pode se preparar que dia 20 de agosto vai ter um passeio de moto aqui em Leme. Muito bem. E o que tinha de esporte mais, assim, ressaltado aqui nesse final de semana foram esses, Bispo. Realmente. Muito bom, então, a participação de Leme e os 2 ouros aí. Um abraço aos participantes do biribol e do futebol. A minha intenção era trazer a equipe a uma das 2 equipes, mas o volume seria muito grande aqui dentro do estúdio. Então pode trazer um representante de cada aqui na próxima participação, no decorrer da semana, que é um prazer muito grande recebê-los. Foi feito o convite, eles agora estão só aguardando a confirmação, estamos aguardando a confirmação deles e o convite será feito. Então durante essa semana ainda eles poderão aparecer aqui. E não é só porque ganharam ouro, não. Os demais outros também ficam... O convite fica extensivo a todos. Lógico, né? Fabião, obrigado, viu? Boa noite. E o Leme Notícias termina aqui. Daqui a pouquinho vem o Esporte Show com Toninho Simeonato e Israel Camilo. Nós voltamos amanhã. Boa noite.